Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você, e hoje eu vou te contar todos os cuidados que uma indústria precisa ter para produzir um alimento de forma segura. Fica comigo que logo depois da vinheta eu te conto tudo, é bem rapidinho. Muito bem! Existe alimento estéril para a gente começar a nossa conversa? Será que existe alimento estéril? Olha, existir até existe. Existem algumas condições fisiológicas ou patológicas que fazem com que o indivíduo não possa ter contato com uma carga microbiana que para ele é uma carga microbiana elevada. Então, um paciente, por exemplo, que está em tratamento para câncer, esse paciente ele não pode entrar em contato com os mesmos micro-organismos que você, que é saudável, pode entrar. Então, aqueles micro-organismos que estão naturalmente presentes no ar, nos alimentos, na água, que para você não provoca dano, para esse indivíduo que tem uma deficiência imunológica, seja ela momentânea ou permanente, para ele essa contaminação pode ser um risco. Então, para esse tipo de paciente, seria bacana se ele pudesse consumir um alimento estéril. Mas esse alimento estéril não é o alimento que costuma estar na prateleira dos supermercados convencionais. O alimento que está na prateleira do supermercado, geralmente é um alimento que tem um certo grau de contaminação. Produzir alimento estéril é bem difícil, é bem trabalhoso, requer técnicas bem sofisticadas e, além do mais, provavelmente esse alimento será um alimento que terá alterações organolépticas, alterações de sabor, de cor, de textura, de cheiro. Então, esse alimento não é um alimento que agradaria aí a maior parte dos consumidores. E não se esqueça, se você está gostando, não se esqueça de curtir esse vídeo. Mas, afinal de contas, se esse alimento, que seria um alimento isento de contaminação, estéril, significa não ter contaminação, é zero de contaminação microbiana, é zero de fungos, zero de bactérias, inclusive os esporos bacterianos, que são estruturas de muita resistência, e zero de vírus. Então, se um alimento, para ele ser produzido com zero, ele precisa passar por técnicas que modificam sabor, textura, não é o que vai agradar a maioria dos consumidores. Por outro lado, se esse alimento estéril, ele tem essa alteração que não vai agradar o consumidor, como produzir então um alimento seguro? Um alimento não precisa ser isento de contaminação para ser seguro. Ele não precisa. Ele pode ter contaminação, desde que não seja contaminação por micro-organismos patogênicos. Ele pode ter contaminação e essa contaminação pode estar numa quantidade ou estar num nível que seja considerado seguro para pessoas que têm um sistema imune funcionando normalmente. Para cidadãos comuns, cidadãos que vivem normalmente fazendo o seu trabalho, comendo a comida do dia a dia, no supermercado, no marmitex, num restaurante. Então, é aquele indivíduo que não sofre uma consequência grave se ingerir um alimento que tem uma certa contaminação. E eu te garanto, toda comida que você compra tem um certo grau de contaminação, exceto se você for dessas pessoas que precisa de um alimento estéril, se você for dessas pessoas que precisam ir a locais específicos para adquirir esse tipo de alimento, tá certo? Então, numa situação normal, você não precisa disso, todo alimento que você consome tem um certo grau de contaminação. Como, então, saber que esse alimento é seguro? Se a indústria que produziu esse alimento atende todos os requisitos legais de produção, sim, esse alimento é seguro. Se o supermercado que te vende esse produto atende todos os requisitos legais, sim, esse alimento é seguro. Mas é preciso, então, que os estabelecimentos sigam leis, sigam legislação. E essa legislação já é traçada, já é desenhada, já é descrita de uma forma que o alimento fique seguro. Por quê, Nayá? Porque saúde pública é uma questão que gera custo
para o governo, para começar por aí, né? Então, todo mundo que fica doente tem um custo por trás dessa doença, que a gente não vai detalhar aqui agora, não é um caso, mas esse custo pode ter certeza que ele é alto. Ele custa caro para o governo, custa caro para quem fica doente. Tirando essa questão de preço, é muito difícil um alimento ser estéril porque por todas as etapas de produção que esse alimento passa, ele ganha contaminação. Eu vou dar o exemplo do leite para ficar mais fácil, né? O leite, acho que todo mundo tem uma ideia de como é um fluxograma aí de produção de leite, mas vamos pensar comigo. A vaquinha lá no sítio. A vaca pode ter alguma infecção, tá certo que se ela tiver infecção, ela não pode ir para o processo de ordenha, isso faz parte de lei. Legislação ordenha sua vaca saudável, justamente para evitar doenças, justamente para evitar patogênicos no leite. Mas vamos lá, a vaca tem alguma doença. Se ela for ordenhada, pode ser que o leite dela já saia com contaminação. Isso pode provocar doença, por exemplo, se a vaca for um animal portador da bactéria Mycobacterium bovis. Então, se a vaca estiver infectada com a bactéria da tuberculose, essa bactéria é eliminada pelo leite. Se a vaca tiver listeriose, uma bactéria também muito perigosa, a listéria é eliminada pelo leite. Se a vaca tiver brucelose, outra bactéria importante para a saúde pública, a listéria também é eliminada pelo leite. Então, existem vários micro-organismos, isso inclui leptospirose. Eu aposto que você tem medo do rato, né? Quando fala de leptospirose, você lembra sempre de quem? Do rato. Mas se a vaca tiver leptospirose e você ordenhar a vaca lá no seu sítio, você não sabe que ela está com leptospirose, você tomar esse leite sem ferver, você pode adquirir leptospirose. Então, veja que a vaca pode transmitir várias doenças através do leite. Por isso, a vaca tem que estar saudável. Então a vaca está saudável, não vai ter micro-organismo no leite dela? Não é verdade. Mesmo a vaca saudável tem contaminação no seu leite. Porque no canal do teto, a hora que faz a ordenha, no canal do teto tem uma contaminação que é própria da vaca. Uma contaminação que é natural dessa vaca. São micro-organismos comensais presentes ali naquele local. Então, ao ordenhar o leite, esses micro-organismos vão sair junto com esse leite lá para o baldinho da ordenha. E esse leite, quando for para o laticínio, vai ter essa contaminação que é benéfica, que é usada para fabricação de queijos, que é usada para fabricação de iogurte, mas é contaminação. E se é contaminação, o leite não está estéril. Tá vendo como não tem alimento estéril? Tudo bem que eu só tô falando do leite. Mas, se eu pensar numa salsinha lá na horta, a terra onde essa salsinha está plantada tem contaminação. Aliás, se você usar o esterco daquela vaca que produziu leite, os micro-organismos do intestino da vaca que estão no esterco vão para a salsinha. Ah, a salsinha não tem nada a ver com produto de origem animal? Depende. Se eu pensar no frango que é temperado com essa salsinha, aquele frango que você já compra temperado, sim, tem contaminação da terra na salsinha que está no frango. Então, o que a indústria faz? Higieniza a salsinha. E, gente, é tanta coisa. Só para resumir, acho que você já está acompanhando aí o raciocínio. A água utilizada pela indústria, a água utilizada na lavagem do Uber, a água utilizada na higienização do equipamento de ordenha, a água utilizada para lavar a indústria, na higienização dos equipamentos da indústria, a água que faz gelo que armazena o pescado. Tudo isso pode levar contaminação para o alimento. O solo pode levar contaminação para o alimento. O ar pode levar contaminação para o alimento. O manipulador pode levar contaminação para o alimento. Dentro do transporte, no momento do transporte, esse alimento pode ganhar contaminação, principalmente alimentos que são transportados a granel. Pode ter agregação de contaminação. A embalagem do alimento pode levar contaminação. Os bichinhos que entram em contato com esse alimento. Que bichinho, Nayá? Barata, rato, animais domésticos. Se você tem cachorro em casa, você sabe. Gato, então, gato sobe em tudo. Deixa um montinho de carne em cima da pia, descongelando, destampado, fora da embalagem. Volta lá depois do almoço e vê o que aconteceu com essa... Você tirou de manhã para descongelar para fazer almoço. Já não pode fazer isso, né?
mas tirou a carne e deixou em cima da pia para fazer almoço. Volta lá, se você tiver um gato em casa, que fica livre, que fica solto, que tem acesso à pia da cozinha, volta lá e me conta se essa carne vai estar lá. Deixa aqui nos comentários se o seu gato deixaria a carne bonitinha lá, estampada, aberta em cima da pia. Então, os animais domésticos, os animais que são indesejáveis, como rato, barata, mosca, formiga. Formiga é um dos maiores causadores de infecção hospitalar. Formiga não é limpinho, formiga não faz bem para a vista. Não é por isso que tamanduá não usa óculos. Agora pensa comigo uma coisa, falando de formiga. Eu tenho certeza que se você visse uma formiga em cima daquele último pedaço de bolo, que você tá babando para comer, morrendo de fome, eu tenho certeza que você ia tirar essa formiga, ia comer o bolo e falar assim, tem nada não, formiga é limpinho, formiga faz bem pra vista, tamanduá não usa óculos. Mas, se você visse uma barata nesse pedaço de bolo, eu acho que você não comeria, né? Você comeria? Deixa aqui nos comentários pra mim, não esquece de curtir esse vídeo se você estiver gostando, ó, deixa o seu like aí. Agora pensa comigo uma coisa. Quem come a barata que fica morta no cantinho ali da cozinha, no cantinho ali do quintal? Quando você chega lá, você nem viu que tinha uma barata, chega lá, sei lá, um dia depois que a barata morreu, ela tá inteira? Quem comeu? A formiga, não foi? A mesma formiga que estava no teu bolo. Então você acha que formiga é limpinha? Mas a formiga come a barata que você morre de nojo. Formiga não é limpinha. Então essa formiga também é uma forma de levar contaminação para esse alimento. Existem muitas maneiras diferentes de alimento ganhar contaminação. O que os produtores de alimentos fazem, o que os beneficiadores de alimento, o que os processadores de alimento fazem é minimizar essa contaminação. Então, se eu sei que a água leva contaminação, eu trato a água para a água não ser um ponto importante de veiculação de contaminantes. Se eu sei que a terra, que o solo leva contaminação, o que eu vou fazer? Eu vou lavar tudo aquilo que tem terra. Vou lavar o teto da vaca antes de ordenhar. Vou lavar a salsinha antes de usar para temperar o frango. Se eu sei que o ar leva contaminação para o alimento, eu vou tentar manter esse ar limpo. De que maneira? Evitando andar pelo estabelecimento. Só fica no setor quem é do setor. Eu mantenho o chão limpo, porque ar não tem microbiota própria. O micro-organismo que está no ar é o micro-organismo que veio junto com os animais para dentro da sala de ordenha, por exemplo, que veio junto comigo, que sou lá um desossador de frangos, de partes de frangos. Então, a contaminação que está no ar, geralmente é a contaminação do ambiente. Os micro-organismos ficam em suspensão no ar. Essa é a contaminação do ar. Ar não tem contaminação própria, solo tem, água tem, ar não tem. Então, essa contaminação de ar, ela depende da contaminação do ambiente. Se eu tiver um ambiente mais limpo, eu vou ter menos contaminação. O que eu vou fazer para um animal não levar a contaminação para o meu alimento? Bom, se é um animal produtor, eu não posso simplesmente tirar esse animal dali, mas eu mantenho esse animal sempre saudável, eu afasto da produção animais que estão doentes e eu faço a higiene necessária no processo ali de obtenção do alimento para aquele animal não ser a forma, o veículo de levar contaminação para esse alimento que eu estou produzindo. Aqueles indesejáveis eu vou fazer controle. Então, animais que não pertencem ao processo de produção não podem ficar ali no momento da produção. Tipo assim, ó, o gato não pode acompanhar a ordenha. O cachorro do sítio não pode acompanhar a ordenha. O passarinho, a pombinha, não pode entrar no laticínio. O rato, a formiga, a barata, as moscas, esse tipo de bicho eu faço controle de pragas. Tem empresas que são especializadas no controle dessas pragas. Você pode contratar para sua indústria uma empresa especializada em controle de pragas. Então é preciso fazer esse controle para que esses animais não levem contaminação. Ser humano, manipulador, treinamentos. Treinamento de manipulador de alimento. Todo manipulador de alimento precisa ser treinado para passar pela produção de alimentos, para ser apto à produção de alimentos. E mais, não é treinado uma vez e nunca mais você fala com ele. Precisa constantemente relembrar como é esse processo de treinamento, como é
ter hábitos higiênicos sanitários adequados, porque mudar hábito é muito difícil. Então, os treinamentos, eles são constantes e eu já te adianto que é a parte mais difícil para quem é responsável técnico por alguma indústria. Eu falo muito isso para os alunos do curso. A parte mais difícil que você vai enfrentar sendo responsável técnico por uma indústria de alimentos, por um supermercado, por um restaurante, é convencer o ser humano que ele tem muitos micro-organismos pelo corpo e ele não deve permitir que esses micro-organismos entrem em contato com os alimentos que ele está manipulando. Gente, essa é a parte mais difícil. E todos os alunos meus que já trabalham com isso relatam isso durante o curso. Nossa, professora, é verdade. Tive um caso assim assado, que teve que fazer isso, teve que fazer assado. Às vezes até dispensar o funcionário. Então chega um ponto que você não consegue trocar o hábito e está comprometendo a qualidade do alimento, você tem que trocar o funcionário, né? Não pode ter comprometimento de qualidade de alimentos. Quando é transporte, eu vou sempre higienizar os compartimentos onde os alimentos são transportados. Eu vou higienizar as embalagens onde esses alimentos serão envasados. Então, fazendo tudo isso, eu evito que esse alimento ganhe contaminação. Esse é um ponto. Um outro ponto para tornar um alimento seguro é aplicar técnicas que reduzem a contaminação desse alimento. Filtração, pasteurização, tratamento por radiação. Tem alimentos em que é possível reduzir, tem alimentos em que não é. Leite, por exemplo, nós pasteurizamos, é um aquecimento, né? Ou faz o tratamento longa-vida, que também é um aquecimento. Isso reduz de uma maneira muito significativa. Agora, eu não posso pegar um pedaço de carne e aquecer. Se eu pegar um pedaço de carne e aquecer, eu nunca vou ter carne crua sendo vendida no supermercado. E automaticamente pode ser que isso não agrade o consumidor. Então, em algumas situações, não é possível aplicar técnicas para reduzir os micro-organismos que estão presentes. Eu aplico técnicas que nós acabamos de conversar, eu aplico técnicas que vão minimizar a agregação da contaminação. O alimento tem isso aqui de micro-organismo, eu não vou deixar o micro-organismo virar isso daqui. Eu não vou deixar fontes diferentes vir agregando contaminação no meu alimento. Talvez eu não consiga fazer isso, mas eu posso não deixar acontecer isso de contaminação, tá certo? Então, se o alimento puder passar por um tratamento térmico, ótimo. Se o alimento puder passar por um processo de radiação, ótimo. Se o alimento não puder, se essas técnicas que diminuem contaminação alterarem características organolépticas, então eu pulo essa etapa. E uma terceira forma de evitar que o alimento tenha contaminação que leve o consumidor a risco de doença é evitar que os micro-organismos presentes se proliferem. Se eu consigo evitar que os micro-organismos presentes se proliferem, ou se eu puder retardar essa proliferação, eu vou ter um alimento bom para consumo por mais tempo. Como que é isso, Nayá? Bom, eu acabei de falar para vocês que alimento estéril no dia a dia não existe, né? Naquele supermercado convencional não existe. Então, eu sei que tem contaminação no alimento. Mesmo leite pasteurizado, fica um resto de contaminação. Todos os alimentos que estão no supermercado têm algum grau de contaminação. Então, eu vou armazenar de uma maneira que haja um retardo na proliferação desses micro-organismos que estão lá. Por exemplo, eu vou guardar na geladeira, eu vou colocar numa embalagem a vácuo, eu vou congelar, eu vou colocar um ácido, acidificar esse produto, eu vou alterar o potencial de oxirredução, eu vou usar um aditivo que funciona como um conservante, eu vou aplicar alguma maneira, e são várias, né? Tem tema para a gente fazer aqui, um vídeo para cada tema desses, para cada item desses, mas existem maneiras de aumentar a durabilidade, a shelf life, a vida de prateleira de um alimento, fazendo ou aplicando técnicas que evitam a proliferação microbiana nos alimentos. Ou seja, se eu parto do princípio de que todo alimento tem um grau de contaminação, como que eu faço para esse alimento não ser de risco para a saúde do consumidor? Primeiro, eu aplico técnicas que minimizem ganhar contaminação, que minimizem levar contaminação a mais para esse alimento. Segundo, eu aplico técnicas, se for possível, que reduzam os micro-organismos que estão nesse alimento. E terceiro, eu aplico técnicas que evitem
a proliferação dos micro-organismos remanescentes. Com isso, eu tenho um alimento mais seguro, com isso, eu tenho um alimento que dura mais tempo na prateleira do supermercado. E para fechar, se eu sigo regras que estão estabelecidas em legislação, esse alimento provavelmente será um alimento seguro. Mesmo que tenha contaminação, um pouquinho de contaminação, essa contaminação não será uma contaminação por micro-organismos patogênicos, não será uma contaminação grande o suficiente para provocar uma deterioração rápida, ele vai deteriorar, mas vai demorar, e então eu tenho um alimento com uma excelente qualidade higiênico-sanitária. Mereço o seu like? Mereço a sua inscrição aqui no canal? E se você acha que sim, então faça a sua inscrição, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e a gente se vê em breve. Muito obrigada pela sua presença. Bye, bye!